Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC não presencial da área de Ciências Humanas. Esperamos que estejam todos bem e se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, solicitamos que mantenham os microfones e câmeras desabilitados. A interação, ela pode ser feita via chat e na impossibilidade de utilizar esse recurso, sintam-se à vontade para utilizar a opção de levantar a mão. Ao clicar na funcionalidade, aguarde instruções, abra seu microfone e câmera se desejar. A formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais da formação, serão disponibilizadas no período da tarde às unidades escolares. Entretanto, solicitamos que, se possível, acessem a pasta de materiais, que já foi disponibilizado no chat. Caso haja alguma intercorrência, alguma instabilidade, vocês conseguirão acompanhar a apresentação. Também exibiremos um pequeno vídeo, um trecho de um vídeo numa sensibilização. O vídeo também encontra-se na pasta de materiais. Solicitamos que acesse. Eu peço novamente que mantenham os microfones desabilitados. Por gentileza, tem alguém com o microfone habilitado? Não consegui identificar quem ainda. Ao final da formação, solicitaremos uma breve avaliação. É muito importante a participação de vocês. Dito isso, portanto, para dar início à formação de hoje, passo a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Irma. Bom dia, Irma. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, hoje, mais uma formação pela Diretoria de Ensino, do ATPC, ATPC de hoje. Bom, a partir de hoje, então, gente, estaremos subsidiando vocês, professores, para a implementação e desenvolvimento do Plano de Recuperação e Aprofundamento, que tem como objetivo, procurar sanar parte das defasagens de aprendizagens que o contexto atual, vem proporcionando aos nossos estudantes. Nós sabemos que as dificuldades que estamos enfrentando e sabemos que a aprendizagem dos nossos alunos ela não está transcorrendo de forma normal, como vinha acontecendo durante as aulas regulares, Pretendemos, então, orientá-los para que vocês possam se organizar e propor atividades que desenvolvam as habilidades essenciais. Aquelas habilidades que o estudante precisa, para que ele possa ter continuidade de estudos, É o mínimo que podemos exigir esse ano deles, diante de tudo que vem acontecendo, e a gente sabe que não é pouca coisa, Então, para que tenha uma continuidade de estudos para o ano que vem, nós precisamos, pelo menos, garantir um pouco dessas habilidades essenciais, que vai ser subsídio para os nossos estudantes, para que eles possam avançar na série seguinte, Então, minha gente, a intervenção do professor, nesse momento, a intervenção de vocês, é de fundamental importância para que não se aumente ainda mais, a desigualdade de aprendizagem dos nossos alunos, Nós já temos uma desigualdade que se faz presente, quando nós temos as avaliações e temos lá o básico, abaixo do básico, já é uma desigualdade de aprendizagem. Então, para que não se aumente mais ainda essa desigualdade diante do contexto que nós estamos vivendo, é importante a nossa intervenção, para que isso seja... tenha menos consequências maiores, vamos dizer assim, E para que tudo isso aconteça, gente, a primeira coisa que nós precisamos fazer, então, seria diagnosticar, O nosso diagnóstico. O que o nosso estudante, que o meu estudante lá não aprendeu, nesses bimestres todos que nós passamos aí, que vai impedi-lo que ele continue, que ele tenha um bom desempenho na etapa seguinte, que é o ano que vem, E procurar sanar um pouco dessas dificuldades, E outro caso também que nós temos
seria de aprofundar um pouco também nos conhecimentos. Tanto que o plano chama-se Plano de Recuperação e Aprofundamento, né? Porque a gente sabe que, apesar das dificuldades todas, né, muitas habilidades se perderam aí pelo caminho, mas os nossos estudantes também adquiriram outras habilidades, né? Diante do que eles tiveram, que foram expostos a terem que fazer, né? Adquiriram também outras habilidades e conquistaram outras habilidades também, né? Então, por isso que nós precisamos refletir um pouco, né? Aquele que perdeu muita coisa, aquele que ganhou muita coisa, certo? E analisar e intervir naquilo que for necessário. Tá? Vamos, então, dar início à formação de hoje, né? E para que a gente reflita e pense um pouco em tudo isso que vem agora pela frente para a gente, tá? Muito obrigada. Passa a palavra. Bom dia a todos e todas. Então, nesse contexto que a Irma trouxe para a gente, nós queremos colocar a proposição do encontro de hoje, que é trabalhar um pouco a função social da escola nesse processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem do estudante. Aí, no contexto vigente da pandemia, todos esses aspectos que a Irma trouxe, mas, sobretudo, olhando para a recuperação e aprofundamento nos componentes das ciências humanas, geografia, história, sociologia e filosofia, pensando, refletindo as situações didáticas, né, para que essas habilidades essenciais desse processo de recuperação e aprofundamento seja garantido minimamente. E proporcionar também uma reflexão a partir da realidade do estudante, sobretudo em busca de um diagnóstico que nos ajude a dar ao estudante condições de continuidade no processo de estudo, aprendizagem ou de aprendizagem do estudante ao longo do ano vindouro. Então, nesse sentido, nós queremos, nesse momento, chamar a atenção para o momento de sensibilização. Nós até enviamos com antecedência, porque sempre existe aquele problema de que alguns não conseguem ver, então nós mandamos nos links dos grupos o recorte que nós vamos utilizar nessa sensibilização, que é daquele filme Desafiando os Gigantes, acho que muita gente já conhece, mas a intencionalidade aqui é estar vinculando esse recorte com as proposições que nós temos para o estudo nesse tempo que estamos vivendo e garantir também que a equipe, que os estudantes, que todos consigam, dentro do possível, dentro das condições relatadas ou vivenciadas, chegar ao objetivo. Então, nós vamos ouvir atentamente e perceber quais são os elementos que nós vamos destacar. Logo após, nós vamos pedir que vocês façam também a participação, pode ser por chat, pode ser levantando a mão como sugerido, tá certo? Vamos ao filme.
Bom, não sei se para todos deu certo, mas estava funcionando normalmente, né? Todo caso, esse recorte nós encaminhamos no grupo das ciências humanas e também no grupo de história e geografia, né? Também que é das ciências humanas, obviamente. Mas nós queremos conversar um pouco, né? Aí tem um chat com essas duas perguntas. Neste recorte do filme, qual é a relação entre a atuação do professor na mobilização das habilidades e das competências socioemocionais? E qual é o papel da escola na minimização das desigualdades nesse contexto vigente? São duas questões para a gente pensar um pouquinho. Podemos participar pelo chat e também levantando a mão se quiserem. Pode começar, um de cada vez. O vídeo, na verdade, é um recorte desse filme Desafiando os Gigantes, né, que mostra o professor motivando a equipe, com a participação de todos dentro de um desafio, e mostrando que é preciso incentivar, valorizar a equipe, e é preciso que os líderes sejam protagonistas, motivadores e incentivadores. Pode falar. Levantou a mão. Deixa eu ver quem quer. Se apresente e fala, por favor. É a Ana Lúcia, que levantou a mão? Egídio, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, você me ouve. Acho que eu estava com a conexão desligado o microfone. Então, quanto a isso, eu queria ver, assim, dentro da habilidade, a busca ativa, quando a gente faz essa busca ativa, a gente vê com o aluno o que ele entendeu, se ele entendeu o que a habilidade está querendo passar para ele. Então, a gente já busca pelo menos um ou dois que já tem assim, uma participação com a gente, já nos deixa feliz. Certo.
quanto à habilidade, se ele está entendendo, o que nós podemos fazer. Acho que a busca ativa também está sendo, assim, bom, podemos dizer que está sendo uma das habilidades que faz com que o aluno, sabe, o professor e o aluno esteja interagindo nesse momento de remoto aí. Ok. A orientação, sabe, a orientação de como ele fazer, de como ele buscar o centro de mídia, de como ele buscar algumas ferramentas. Certo. Você consegue ver um pouquinho, assim, esse papel da minimização das desigualdades também? Sim, pelo menos um ou dois, você entendeu? Um ou dois, a mãe participando, sabe? Eu vi um ou duas, eu vou ser sincera, não muitos, mas isso já contribui. Certo. Não vamos pensar em quantidade, mas vamos pensar na pessoa, né? Isso. Certo. Mesmo com aquela ideia de não deixar ninguém de fora, sempre é importante estar aberto para essa... Então, e a busca ativa faz um pouco esse papel, que é buscar para não ter uma desigualdade. Eu acho que a participação está indo atrás, sabe? Está vendo por que o aluno, onde, se é porque ele não está acessando, sabe? Então, isso contribui para não haver uma desigualdade. Certo. Muito bom dia a todos e todas. Egídio, temos aqui no chat. Está me ouvindo? Sim, falar. Professora Helena, muito obrigada pela participação. O professor deve conhecer as diferentes habilidades de sua turma e potencializá-las. Professora Marlene, obrigada. Precisamos acreditar em nós, mas com incentivo e motivação podemos ir além. Ana Lúcia pediu a palavra. Eu já falei, Lu, é que eu não abaixei a mão, fiquei tentando apagar aqui. Muito obrigada, Ana. É a Renata. É a Renata. Bom dia, pessoal. Eu vi, assim, eu fiz aqui uma comparação que a gente a escola, nesse momento, é esse menino que está aí sendo carregado, né? Ou que está carregando, meio que assim, e com muita motivação do seu treinador, ele está quase desfalecendo, mas em momento algum, né, o treinador deixou de animá-lo. Então, assim, a escola, nós estamos em meio a essa pandemia, e eu fico assim imaginando que o coordenador aqui da nossa escola, ele sempre diz que a escola é a única instituição que ainda funciona no Brasil. Então, assim, em meio a tudo isso, nós nos reinventamos, estamos com uma abertura ao novo, mesmo com aquela dificuldade tremenda que a gente tem, principalmente eu, nessa questão das novas tecnologias, mas, assim, o tempo inteiro nós estamos buscando, reinventando, sendo resilientes, porque estamos aprendendo muito com isso. É fácil? Não está sendo fácil. Nós estamos sendo como esse menino carregando. Tem momentos que a gente dá vontade de chutar o pau da barraca, mas aí você vê um trabalho do seu aluno, aí você dá uma animada. Então, assim, eu retratei na questão nossa, que nós estamos em meio a todas essas dificuldades. A gente reclama, a gente fala, mas a gente não deixa de fazer. E, aos poucos, a gente está tentando melhorar cada dia. Perfeito, muito bom. É bem por aí mesmo. Tem outras contribuições no chat, Lu, você consegue ver, e aí depois a gente, ao longo do nosso encontro de formação, vamos retomando essa ideia.
Sim, temos mais duas, Egídio. O Admilson, Certo. bom dia, Admilson. Presença pedagógica, um olhar humano ao outro. Maria Deolinda, muito obrigada. O ser humano é movido pelo incentivo em todos os segmentos. O novo traz incertezas, porém adaptar-se faz parte do nosso histórico de vida. Muito bacana, né? Bacana mesmo. Obrigada. Só pensando um pouco nessa sistematização, então, nós trouxemos aqui para a gente pensar as competências socioemocionais e, geralmente, ela é digamos assim, o combustível para que nós possamos desenvolver as habilidades essenciais necessárias nesse tempo. Daí essa postura mais positiva, esse incentivo que é necessário, esta procura de respostas para determinadas ações pedagógicas, não será possível sem que também estas competências sejam, digamos assim, constituída e construída e solidificada. Então, pensar nessa intencionalidade, ela é importante, muito importante, para que a gente possa juntos construir esse mosaico bonito, harmonioso, como nós vemos nessa cabeça, com várias atitudes e posturas que são necessárias, como, por exemplo, a flexibilidade, o letramento digital, e a gente percebe que cada um está num nível, essa aprendizagem que é construída por esse processo, digamos assim, de busca, de investigação, de desenvolvimento científico, e com certeza, como nós vimos no testemunho da nossa colega, que realmente às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca, né? Foi assim que ela falou, mas é necessário ter bastante disposição. Pode falar quem levantou a mão? Márcia? Abre o microfone. Márcia? A Márcia está com a mão levantada. Você quer falar, Márcia? Maria Cristina, pode falar. Tem que abrir o microfone, pessoal. E para a gente já ir pensando, já que as mãos levantadas não abrem o microfone, a gente não está escutando. Vamos começar a pensar nesse contexto de pandemia, que gerou uma crise de impacto multidimensional, quais dificuldades e oportunidades constatamos no processo de ensino-aprendizagem. Então, continuemos um pouquinho aí no chat. As pessoas que levantaram a mão podem fazer a conexão entre a pergunta anterior e esse momento agora. A gente consegue visualizar quem é que levantou a mão? Elas foram abaixadas, Egídio. Ah, é? Mas vamos Então, dar continuidade aí à participação. Então, é esse momento agora, também nesse contexto que foram levantadas essas questões, quais dificuldades e oportunidades constatamos no processo de ensino-aprendizagem. Continuemos pelo chat, levantando a mão e também participando. Essa participação de vocês é importante para que o nosso trabalho fique atento. Tem alguém falando que o slide está travado no 2. Professora, tente reiniciar, tá bom? Tente reiniciar, porque nós já estamos no 10 já, tá?
O silêncio significa que não teve oportunidade, não teve dificuldade, deu tudo certo? Egídio. Olá, pode falar. Quem quer? A Ana Lúcia de novo. Oi, Ana. Desculpa, eu estou aqui. Vamos lá. Falando assim, a oportunidade eu vejo que foram as plataformas da internet, eu estou certa? As plataformas. Sim. E a dificuldade também, se formos ver, também foi, vamos falar assim, o distanciamento, né? Das dificuldades, esse distanciamento, e também a falta de, vamos falar assim, de internet, ou então do aluno acessar, ter acessibilidade a essas plataformas. Perfeito. Muito bom. Esses fatores realmente fizeram parte desse contexto, né? Mais alguém? Só para ajudar assim, nós estamos iguais ao que éramos antes? De jeito nenhum, né? A gente está tendo, assim, esse distanciamento, até mesmo o aluno, a parte emocional de todos, e principalmente do aluno também, o social, eles reclamam muito, eu estou sentindo falta, sabe? Os meus amigos, isso contribui para o aprendizado deles. O estar junto, a participação de todos, mesmo, vamos falar assim, com as brincadeiras de muitos, mas eles se socializando ali, isso contribui para facilitar, né, o aprendizado deles. Certo, muito bom. Tem mais participações no chat? Tem sim, Júlia Catarina. Houve muitas dificuldades, acredito, tanto no campo de adaptar-se às novas tecnologias, quanto no emocional. É o novo, né? É o novo, a gente diz o novo normal. Mas a gente vai se adaptando e criando novas condições. Obrigada, Catarina. Nesse sentido, nós vamos retomar esse slide aqui, que realmente o impacto foi multidimensional, além do aspecto da saúde, da crise sanitária, que nunca houve antes na história. O aspecto relacionado à crise econômica, também vinculando a isso, o aspecto relacionado às crises institucionais, às crises principalmente familiares, né? Que a gente viu dos casamentos que se findaram por conta do estar perto, do aumento da violência, tanto no campo familiar quanto social, em alguns aspectos. O impacto também na consciência das pessoas, por conta, digamos, da falta de cuidado, a proliferação do vírus que não está contido, e o pessoal está agindo como se estivéssemos já recuperado ou com uma situação bastante tranquila. E, além disso tudo, o impacto na aprendizagem, que é o foco da nossa percepção, né? E é importante perceber que tudo isso vai sendo um momento de observação e também de reconstituição da nossa condição humana. É importante perceber que esse impacto houve também, digamos assim, na participação efetiva dos estudantes, o aumento da evasão, principalmente por conta de fatores, como foi citado anteriormente, relacionados, digamos assim, ao acesso ou não acesso à tecnologia. E, sobretudo, eu acho que dentro dessas dimensões tem o impacto socioemocional, né? Esse impacto socioemocional que é vinculado, digamos assim, ao desenvolvimento dessas competências que são necessárias para que a gente dê conta desse momento.
Aí não é sem sentido, mas importante falar da importância do apoio familiar, da dificuldade que tiveram de recursos tecnológicos, as famílias que tiveram que se submeter ao desemprego e aí a renda que foi social que foi proposta, e a gente vê que até aí houve corrupções, o impacto na vida dos estudantes, principalmente os vulneráveis, aqueles que de fato não teve acesso de maneira alguma. Então, para minimizar tudo isso, reverter, as estratégias que a SEDUC proporcionou foi o centro de mídias, mas a gente sabe que isso não deu conta de tudo, mas contribuiu bastante para engajamento dos estudantes, o apoio também das escolas, dos professores, nesta dinâmica de não deixar ninguém para trás, né? Então, esses desafios estão presentes e a gente retomou esse slide, tem duas mãos levantadas, o Gilberto, quer falar, Gilberto? E o Valdinei. Gilberto primeiro, que eu vi primeiro, depois o Valdinei. Pode usar o microfone, abre o microfone, se quiser habilitar a câmera também. Bom dia, Egídio. Bom dia. Gilberto, lá do Datan Servo em Diaporã. Uma coisa que eu acho que ficou muito claro para todo mundo nesse momento pandêmico foi o quanto a gente tá defasado nas questões tecnológicas e o quanto que a gente acreditava que todo mundo tinha essa inserção tecnológica e não tem na realidade, né? A grande dificuldade que todos nós possuímos nesse momento é fazer com que o nosso aluno que vivia com o celular na mão possa entender que esse celular não é só para mandar mensagem e fazer joguinho, né? Perfeito. Eu acho que esse passo está sendo complicado, fazer com que eles entendam que tecnologia não é saber jogar um joguinho no celular, é outra dimensão, né? Tanto para o aluno quanto para nós mesmos. Obrigado. Perfeito, muito bom. Valdinei. Olá, Egídio. Bom dia, pessoal. Valdinei da Datan Servo, lá de Indiaporã. Nós estamos agora comentando sobre esses assuntos, assistimos parte do vídeo também, na nossa TPC diária. Observa que nós estamos num novo normal, né? Um período diferenciado, desafiante para todos nós. Observa que quando as coisas apertam, o ser humano ele deixa tudo e fala, vou para casa, vou buscar meu ambiente de refúgio e descansar, arejar a cabeça. Mas agora as coisas inverteu, o trabalho é teletrabalho, estamos em casa, em home office. Então não tem para onde você ir. E isso tem dificultado bastante. O professor Gilberto acabou de abordar sobre a tecnologia, o tanto que ela tem sido um elemento de desafio para a gente, assim como carregar o atleta nas costas. E como o professor realmente não sabia tanto sobre tecnologia, e nós redescobrimos a importância da tecnologia nesse período pandêmico. E como somos seres sistêmicos e seres aprendizes, estamos aprendendo num período de crise, período de sofrimento, e como isso tem sido fertilizante para que a gente aprenda, redescobre, possa criar perspectiva dentro do novo, desenvolver competência das 17, né? Quantas competências de forma consciente e inconsciente os professores têm desenvolvido? Por exemplo, resiliência, tolerância ao estresse, e entre outras que nós temos desenvolvido nesse período e temos aprendido muito, né? Claro que nos impõe bastante a preocupação em relação à aprendizagem, e nesse momento está difícil mesmo. Todavia, o que ressalta é esse aprendizado que nós temos adquirido e tem sido um elemento bastante que ampliou as nossas competências e habilidades, enquanto profissional, enquanto pessoa humana. Tá? Perfeito. Obrigado. Muito bom, Valdinei, obrigado. Lu, você quer comentar algumas coisas do chat? Tem bastante contribuições aí, por favor. Temos bastante contribuições aqui, olha, vou começar do último para o anterior. A Maria de Olinda, as dificuldades, tanto pelos discentes como pelos docentes, contribuíram para o engajamento, em alguns momentos, trazendo a maior proximidade entre todos, na busca do desenvolvimento que se está sendo proposto no processo de ensino-aprendizagem. O Admilson,
O estresse de todos, principalmente do aluno, ficar o tempo todo em casa, está provocando momentos de surpresa. Isso tudo para nós é elemento do novo normal. É um desafio a cada dia. Renata, professor, é um missionário insistente, não é, Renata? Aqui nós temos um usuário desconhecido, tá? Sem o nome, identificação, tudo que é novo causa angústia. Depois a adaptação e nesse momento, apesar das dificuldades, o aprendizado está sendo enorme. A Roseli, o novo assusta, mas vamos nos ajudando e motivando os alunos. Muito obrigada, gente. Muito bacana as participações, auxilia bastante. Então, não sei se vocês recordam, essa imagem nós utilizamos lá no começo das nossas ATPCs, em maio, mostrando da necessidade de tudo isso, né? Dessa interatividade do professor, do estudante, a questão dos objetos do conhecimento e a proposição de avaliação. Tudo isso foram desafios por conta das diferenças. Aí nós vemos família, nós vemos jovens computadorizados, nós vemos jovens com celular, nós vemos jovens no caixote lá no meio do mato. Então, para dizer que a realidade é diversa e para cada um de uma forma foi sentida. Mas, como vocês mesmos trouxeram, houve muito aprendizado nesse contexto, né? E aí, para começo de conversa, digamos assim, da temática, essa questão disparadora aí, que nós queremos que vocês participem de novo. O que é recuperação e aprofundamento? Para a gente começar a pensar, assim, nesse contexto que nós estamos tendo. O que é possível? Podemos falar, podemos interagir, podemos dizer o que nós estamos pensando. Pode dizer. O Aldinei vai falar? Não, Egídio, desculpa. Né? Acho que a minha mão deve estar erguida aí, aleatório. Tá. Bom. Ô, Egídio, repete o questionamento, por favor. O que é recuperação e aprofundamento? Aí é para a gente começar a conversa hoje. Lembra que a nossa temática vem ao encontro dessa discussão da função social da escola, né? Então, o que é a recuperação, o que é o aprofundamento? Nesse contexto, aí nós temos que pensar o contexto. Dá para ter alguma ideia, assim? Como fazer isso? Eu sempre penso na recuperação como um momento que a gente resolve problemas que surgiram no caminho. Uhum. Eu gosto de pensar nesse sentido, porque quando você tem um problema claro, você acaba tendo que procurar soluções que sejam mais palpáveis para ele. Certo. Eu gosto de pensar na recuperação desse jeito. Pensando na nossa área, por exemplo, eu sou professor de História e Geografia na escola que trabalho. Né? Por que o aluno não entendeu que uma montanha é diferente de uma planície? Né? Onde foi que a fala não chegou até esse menino? Que tipo de novidade tenho eu que implementar para que ele entenda que há uma diferença estrutural nesses dois conceitos? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Nós estamos começando essa reflexão para a gente aprofundar um pouco nisso, né? Importante essa sua observação. Isso eu vejo também. Eu vejo também a recuperação, a gente apropriar das habilidades, né? Rever o que não deu certo no processo, voltar com novas metodologias e as habilidades que o aluno não conseguiu alcançar, e a partir daquele pressuposto da reflexão sobre ação, reflexão e ação, né? A partir daí, pensando nisso. Interessante. Tem a Ana Lúcia, pode falar, Ana.
Então, Egídio, pegando o gancho aí dos meninos, realmente, fazer, e quando eu digo também que é ver com o aluno, ver aonde que o aluno não entendeu e também por que que ele não acessou, de que forma que nós, ou a escola, ou o professor vai passar essa atividade para ele nesse momento remoto. Então, essa recuperação, nesse momento, no meu ponto de vista, tem sido assim. Esse aluno, ele não acessou esse ou aquela plataforma e agora, o que nós estamos fazendo? Como que nós vamos fazer para chegar até esse aluno? De forma impressa, de forma individual, porque antes a gente busca ele no coletivo, né, todos juntos, em algumas plataformas. Ele não acessou por quê? Porque ele não teve acesso? Qual foi a falta? Foi uma falta de interesse? Foi um problema, né, igual eles relatam, né? Eu não tenho internet, ou então eles não têm interesse. Então, a nossa recuperação tem sido assim, que forma que esse aluno, por que ele não acessou? A gente tem visto isso. Vamos imprimir esse material, apesar de estar, né, em momento remoto, de que forma, né, que nós vamos chegar até esse aluno? Então, aí essa recuperação do primeiro bimestre, do segundo, qual que ele não fez, sabe? Se ele não fez porque ele não entendeu ou porque ele não teve acesso. Entendi. Perfeito. Bom. Ângela, pode falar, Ângela. Ana Lúcia, baixa a mão, por favor. Ângela, você pode abrir o microfone, tá bom? Falando em busca ativa, que foi a primeira colocação, e agora trabalhando a questão da recuperação, eu acho que uma situação leva a outra, né? Nós temos exemplo no Datan de uma busca ativa que está muito intensa até, e nós fazemos já esse trabalho de impressão dessas atividades para aquele que não tem o acesso, né, às atividades. A escola trabalha muito para que todo o material chegue até esses alunos, e também uma ferramenta que a gente utiliza muito é o WhatsApp. É a melhor maneira que a gente encontrou para não só dar devolutivas, mas também saber mais sobre o aluno e trabalhar também a questão da autoestima, né? Olha, você demorou, tem atividades em atraso, o que está acontecendo, está precisando de ajuda. Então, nós temos a tutoria, e a tutoria trabalha muito em cima disso. É claro que não é fácil, né? Alguns professores já colocou toda a questão aí relacionado ao período, mas a gente está se reinventando, a gente está tentando dar o melhor dentro deste contexto que a gente está vivendo, esse tempo que é atípico e ninguém esperava. E realmente a tecnologia, ela vem aí como um desafio para todos. Perfeito. Muito bem, Ângela. Lu, você comenta o chat para a gente avançar, por favor? Sim, Renata, isso não significa que não devemos mudar essa visão, Renata fala antes. É a observação do que precisa ser retomado, tendo em vista que cada aluno tem o seu tempo, mesmo que não entendamos, haja vista que sempre falamos que a recuperação não recupera. Fomos treinados assim, infelizmente. O Aparecido José, recuperar é buscar novas situações para que o aluno possa avançar e, nessa perspectiva, aprofundar com novas metodologias para dominar as habilidades ainda não dominadas. E o nosso usuário aqui desconhecido, a recuperação é a oportunidade de tirar dúvidas do aluno e aprofundar nas habilidades. E por que este aluno não conseguiu, né? Pensar no emocional deste aluno. Palavras muito importantes, Gide, ditas até agora, né? A pandemia trouxe uma busca ativa. De repente, estamos numa busca ativa.
E estamos também com o objetivo de não deixarmos ninguém para trás. Querendo Certo. ou não, é o foco da recuperação e do aprofundamento. E aí, para dar uma subsidiada teórica, nós vamos pensar um pouco que é função da escola essa dimensão social, ou seja, a escola tem uma função social. E preparar esses jovens, esses estudantes, para que eles possam participar do mundo de forma efetiva, principalmente pensando na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua vida pública, desenvolvendo essa sociabilização, essa dimensão social. Então, a educação vai assumindo essa função de socialização, em especial de humanização do ser humano, do homem. E aí é importante para todos pensar que a escola ela tem essa característica de formar indivíduos para uma vida digna e para a compreensão e transformação da realidade. E aí eu reporto ao autor que eu gosto muito, que é o Dermival Saviani, que ele fala das 3 dimensões de escola, né? Nós vamos pensar numa escola que reproduz o sistema, nós vamos pensar numa escola transformadora, ou nós vamos pensar numa escola redentora, que vai redimir o sistema. Na verdade, a escola ela caminha nessas 3 perspectivas, de redenção da sociedade, porque nós vemos quantas mazelas nós vemos nesse contexto que nós estamos vivendo, e até utilizando do contexto para aproveitar de situações para corrupções, etc. Então, de fato, a moralidade, o princípio todo desta questão está muito aquém daquilo que é desejado. Então, realmente precisa redimir a sociedade. E nós vemos, do outro lado, a dimensão da reprodução da sociedade. A reprodução de uma sociedade que, cada vez mais, vai se organizando dentro de uma perspectiva totalmente vinculada ao sistema econômico, né? Então, por conta da economia, se faz muitas coisas sem pensar no ser humano. E aí a gente vê uma sociedade que é vinculada ao sistema capitalista e quer permanecer nessa dimensão. E, do outro lado, o processo de transformação. Esta seria aquilo que vai rediscutir todo esse processo social em busca de uma ação social que contribua para a melhoria da realidade de todos. Então, é importante para nós pensarmos essas 3 categorias da sociedade. E aí a Sueli Torres, ela comenta que uma das funções da escola, sociais da escola, é preparar o cidadão para o exercício pleno da cidadania, vivendo como profissional e cidadão. Então, a gente percebe que, em última instância, a escola é esse espaço de aprendizado. E ser cidadão, na perspectiva do Freire, é possibilitar que esse estudante questione, que ele estabeleça crítica, que ele reivindique, que ele participe, que ele milite, que engaje nessa transformação de uma ordem social totalmente injusta e excludente, e quanto mais a gente olha para esse momento, mais vemos muita gente que ficou à margem. Então, realmente, uma sociedade excludente. Portanto, pensar nessa perspectiva do Saviani, que a escola tem essa função de promover o homem, de promover o ser humano. E nessa perspectiva é necessário algumas mudanças profundas, principalmente na formação docente e no ensino discente. Na formação do professor, porque nós realmente, nesse tempo, nós estamos vivendo um reaprendizado, né? Nós estamos reaprendendo coisas que nós não fomos preparados para tanto. E, dessa forma, eu vejo que é uma situação específica, importante, para enxergarmos que a realidade ela ainda vai nos tocando, né? E essa escola, essa função da escola vai se concretizar onde? No recorte que nós fazemos do currículo. Então, ela vai se concretizar no desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas, afetivas dos nossos estudantes, por meio da aprendizagem dos objetos de conhecimento, as habilidades essenciais agora, porque nós estamos fazendo um recorte também disso,
E os procedimentos e atitudes e valores, procedimentos didáticos, atitudes que cada um de nós temos que olhar para nós mesmos, de autoavaliação, e, sobretudo, essa questão dos valores sociais, humanistas, a dimensão da solidariedade, da capacidade de compadecer-se com o outro, esses valores humanos que a gente precisa, nesse tempo, dar sentido para as nossas práticas. Então, a escola, na verdade, ela precisa ser valorizada na sua totalidade, porque ela deve ser esse lugar de construção diária do conhecimento. Então, o conhecimento, ele não está posto, ele é um processo. Então, nesse processo que nós todos nos colocamos como também agentes de transformação, partícipes do processo, porque nós participamos desta caminhada e nós, enquanto educadores, professores, assim, nós precisamos assumir essa nossa função. Já vou dar a palavra para o João de Lima. O que é importante é buscar, de forma eficaz, né, essa dimensão e desenvolvê-la colocando a serviço do interesse da coletividade. Então, todas essas competências socioemocionais vinculadas às habilidades essenciais, ela contribui, de uma certa forma, para dimensionar, digamos assim, a nossa prática docente em vista da possibilidade de todos ser parte do processo, né? O João, pode falar. Tem que abrir o microfone, tem o Marcos Quirino também querendo falar. O João primeiro. Bom dia, gente. Gente, você está me ouvindo? Sim, tranquilo. Então, assim, partindo do princípio, né, concordo plenamente quando você estava falando que você gosta do o autor que você citou aí, e aí eu estava olhando, né, do Paulo Freire, por exemplo, do engajamento do aluno, que o aluno deve ser um aluno engajado, deve ser ciente, né, em outras palavras, consciente da sua participação na sociedade, deve ser um aluno que tenha condições de discutir as questões políticas, né? E eu sei que agora eu estou falando de você, Gílio, você defende essa ideia até pelas coisas, às vezes, que você posta, né, no nosso grupo e tal. Desculpe, tá? É quase um desabafo aqui, é rápido. Nossa tarefa, respeitando todas as áreas, mas sobretudo aqui, a nossa tarefa da área de humanas, porque nós discutimos muito isso, ela não é fácil. E só que isso não deve levar a gente ao desânimo. Outro dia, ouvindo, e aqui, deixa eu fazer uma ressalva, não vai nenhuma conotação político-partidária, obviamente que está implícito isso, mas eu não estou fazendo defesa aqui de nenhum partido, né, ou outro, né? Mas outro dia, ouvindo uma entrevista do nosso atual ministro da Educação, numa rádio importante, que tem uma audiência enorme no país, quando lhe foi perguntado qual é o grande problema da educação brasileira, né? Por que ela tem resultados ruins, inclusive nas provas internacionais e tal. Na visão dele, qual é o grande problema? Me deixou assim pasmo. A resposta dele, ele foi claro, ele falou assim, no entender dele, um dos grandes problemas da educação brasileira é a tentativa de politização do aluno, sobretudo no aluno do ensino fundamental, que não tem cabimento discutir, por exemplo, influências de capitalismo, etc., com alunos de sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, porque eles não têm maturidade para isso. E ele disse assim, não dá para que a criança chegue em casa, o seu pai, quando chegar em casa, 19 horas, por exemplo, do trabalho, 20 horas, achar que o patrão está explorando e etc., porque ele teve que trabalhar um pouco mais. Tem que ter agradecimento, porque o patrão é o seu
é o que lhe dá o sustento com o salário. Ele falou desse jeito, essas palavras, né? Eu ouvi. Então, ele disse que ele vai fazer de tudo para deixar a escola totalmente neutra, para retirar isso, porque o aluno tem... Aí ele citou, nem citou objeto do conhecimento, não. Ele citou... Mas isso também é um problema grave. O aluno tem que se ater a conteúdo e nada mais. Então, nossa tarefa, Egídio e amigos aí, ela não é fácil, é muito dura. E que bom que a gente está discutindo isso, né? Você pôs essas referências aí para poder nos dar ânimo para seguir, tá? Porque acho que o nosso papel na sociedade, principalmente, é muito importante. É isso, obrigado, Egídio. Beleza. O Marcos. Oi, Egídio. Bom dia a todos. Eu vou falar um exemplo do que a gente vem fazendo no Sansara, tentamos algumas alternativas, e recentemente nós começamos aí há 2, 3 semanas com aulas online. Então, no período que o aluno do ensino fundamental estuda, nós estamos trabalhando com eles. A questão da busca ativa, a coordenadora Claudete, junto com uma equipe de funcionários, trabalham dia após dia nessa busca ativa, persistem bastante, já ocorre até aquela questão de ver o número que está fazendo a ligação e nem atender mais, ou até bloquear, né? Uma coisa inoportuna, no nosso ver assim. E essa aula online, ela está se caminhando para uma qualidade. Porém, também a gente pode perceber uma situação. O aluno que participa da nossa atividade no Classroom, nas atividades que enviamos, que tem um retorno, né? São aqueles mesmos alunos que a gente costuma dar parabéns. Ontem mesmo eu tive 3 aulas e parabenizei a todos, sem dúvida alguma. São os mesmos que estão com a gente na aula online. Então, a gente está elogiando esses alunos, parabenizando, e ao mesmo tempo também pedindo a eles que entrem em contato com os colegas que não vêm participando, porque a busca ativa pela escola é assim, alguns alunos, até o responsável, já estão correndo dela. Então, a sugestão nossa agora é o aluno conversar com o colega de turma, seja em uma rede social, ou porque é vizinho, ou porque é irmão, ou parente, para que o colega também, que esse outro aluno também participe, tá bom? É um exemplo da nossa escola que a gente, se Deus quiser, vai ter um resultado melhor. Bom dia. Obrigado, Marcos. Lu, você quer fazer a leitura do chat, de algumas proposições aí? E aí a gente vai adiante, né? Sim. Vamos lá, Aparecido José. A situação é muito complexa. Fazemos busca ativa em locos, com material impresso, insistimos nas aulas do CMST, usamos o Meet, o WhatsApp, mas o engajamento perpassa por fatores sociais, econômicos e pessoal dos indivíduos, o que muitas vezes temos a sensação do fracasso em nossa prática pedagógica. Nesse momento de educação remota, Aparecido José, né, apesar de narrar tudo isso, a palavra fracasso não pode caber aí, né? São muitas ações positivas, são muitas atitudes que levam, né, ao total. Maria de Olinda, a recuperação e o aprofundamento será continuadamente até o momento em que pudermos retornar ao presencial e após ainda, principalmente, aos chamados finais de ciclo. Mesmo com todos os esforços, o contexto em que estamos inseridos traz incertezas de como esse ensino está concretizado. Helena, neutro, só sabão de coco, né, Helena? Muito obrigada pelas participações. Marcos Rossanese. Ô, reverendo, a sua bênção. Pegando o gancho do João aí, cara, é o seguinte, ele fala de ministro. Que ministro que nós tivemos nesse governo? Um era colombiano, louco, que acreditava que a Terra é plana. Aí entrou um outro lá que fugiu para os Estados Unidos, que ele estava tão enrolado aqui que teve que dar no pé e só falava besteira. E agora tem outro aí que está mais para pastor. Ele pode ser um excelente pastor, mas para ministro da Educação, eles têm uns pontos de vista que não bate com a nossa diversidade, entendeu? Então, eu acho que a gente, na área de humanas, a gente tem que dar mais a cara, velho. Nós tínhamos, por excelência, que começar a desmascarar essa farsa toda aí, entendeu?
E a gente não está fazendo isso, a gente fica envolvido aí, igual o cachorro correndo atrás do rabo, e não vai colocar o dedo na ferida. Nós estamos passando por um retrocesso nesse país, em termos de educação, que é uma coisa assustadora, entendeu? É uma coisa que, assim, é terrível, e parece que não está acontecendo nada, essa que é a realidade, entendeu? As coisas que esses caras veiculam, escola sem partido, onde existe isso? Evidentemente você vai fazer campanha para os tucanos, ou para o Lula, não sei o quê, mas o que eles querem enfiar a goela abaixo com essa escola sem partido é que você tenha uma escola que não critique a extrema-direita, tá? Porque esse pessoal aí, eles têm uma visão extremada de direita, isso aí vai dar um problema sério para a gente enquanto democracia. A gente está percebendo que os pilares da democracia brasileira, o golpe hoje não é mais com tanque, com milico na rua, prendendo e matando, sem julgamento, não. A coisa está sendo mais sutil. E o que nós temos observado é uma passividade tremenda, cara. Entendeu? Certo. A gente está percebendo o seguinte, essas reformas, essa sutileza em mexer nas instituições, em tirar gente capacitada, entendeu? Em colocar pau-mandado que acha que a Terra é plana. Onde já se viu isso? Entendeu? Um tal de Olavo de Carvalho, um guru desse povo que mora nos Estados Unidos, entendeu? Manietando, dando as diretrizes, não é? Estão destruindo o MEC, tudo que foi conseguido até agora. Os caras estão, entendeu? E a gente aqui com a boca aberta, velho. Entendeu? Até quando nós vamos ficar com essa boca aberta e não vamos dar nome aos bois? Mas isso aí não pode, porque é política partidária. Partidária é o cacete. Entendeu? Isso aqui tem que... A política, a gente tem que começar a se politizar sim. Tá? Evidentemente você vai fazer política partidária, mas o que está acontecendo em termos de Brasil hoje é um retrocesso, cara. Isso vai acabar muito mal, principalmente para quem está na área de humanas. Então, eu acho que deveria ser uma sugestão a gente começar a discutir isso sim. Evidentemente você não vai levar isso para a sala de aula, porque é uma discussão que tem que ser mais aprofundada, mais trabalhada, né? E você não dá a entender que você está querendo doutrinar ninguém. Não é questão de doutrinação, é uma questão de ver o que está acontecendo no mundo, tá? É o que está acontecendo nos Estados Unidos, e o que está acontecendo aqui. Qual que é o projeto do Donald Trump? É o projeto do Bolsonaro aqui, tá? Ok. Então, acho que certinho, Marcos. A gente ficaria aí bastante tempo discutindo todas essas questões. Eu acredito que realmente a gente precisa pensar a nossa prática docente dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da consciência, né? E as ciências humanas com certeza colaboram. Tem uns colegas falando que opiniões particulares não deveriam fazer parte da TPC, mas na verdade eu vejo que é sempre um momento de expressar. Eu acho que a gente está muito calado, não tendo espaço de expressão. E, de repente, esse foi um momento de expressão, tá? Então, na verdade... Isso não é opinião particular, não. Tá? O objetivo da TPC qual que é? Agora tem um detalhe, cara. Continua aí falando de história da carochinha, que nós vamos chegar muito, muito longe, tá? Um abração, reverendo, a sua bênção. E aí a gente vai, não sei, o documento orientador não se desvincula da política, do contexto, pelo contrário, a gente vê isso muito presente, a gente vê que nós estamos realmente construindo esse processo de desenvolvimento da cidadania plena, e cidadania plena significa os valores da República ser consolidado e não ser desmontado, como se percebe em algumas ações governamentais. Mas, em todo caso, o que as ciências humanas têm a falar, ela tem a contribuir, né? Contribuir com a conscientização. Então, nesse sentido, é importante, sim, a gente pensar tudo isso. E eu acho que a característica das ciências humanas é, geralmente, trazer à discussão muitas questões que são silenciadas, né? Então,
por que aplicar a recuperação contínua? Então, Lu, você quer comentar alguma coisa? Ficou para trás? Não, Chico, só estamos caminhando e agilizando aqui o slide. Pode continuar. Por que aplicar a recuperação contínua? Você quer comentar isso, Lu? Bom, vamos lá, gente. Pensar em recuperar, ela não pode ser... Está dando eco, né, gente? Por isso que hoje eu estou quietinha. O microfone hoje está com problema aqui. Eu estou na diretoria, dentro do meu novo normal, né? Vamos lá. Por que aplicar a recuperação contínua? A recuperação, ela não pode ser... Não podemos pensar no final de um processo, mas sim durante um processo. É aquela análise, é aquele diagnóstico, é aquela avaliação. Por que recuperar, né? Até abrir a câmera aqui para vocês verem que a gente está dentro do novo normal, de máscara, dentro do novo ambiente. Se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando. É uma missão para a vida também, né? Os problemas, eles acabam se acumulando quando a gente vai deixando para lá, deixando acontecer. Ela precisa ser pensada no dia a dia, ela precisa ser pensada no transcorrer de todo o processo. Por quê? Qual é o benefício? Vamos lá, eliminar defasagens. Toda a discussão inicial do nosso TPC fica claro como aflorou as desigualdades, como o processo de aprendizagem, querendo ou não, ele houve uma queda, uma parada, e a gente está tentando, dentro de uma nova situação, continuar, mas é uma busca contínua, ela é difícil porque estamos dentro de um contexto que nunca vivenciamos, né? A garantia é uma garantia que todos tenham conhecimentos necessários, respeitar as diferenças dos estudantes. Durante toda essa primeira parte da TPC, eu fiquei pensando, né, dentro das participações aí. É difícil a gente chegar naquele aluno que muitas vezes ele não vê a escola como parte dele, ele corre da escola. Eu vi até uma fala ali, né, já tem correndo da busca ativa, pais correndo da busca ativa. Como fazer o aluno se sentir parte da escola, se sentir parte da aprendizagem, sem cortar essa desigualdade no nosso aluno, que ele também faz parte desse processo. Criar um significado mais profundo dessa recuperação. Desenvolver atividades que possam estar auxiliando, querendo ou não, o desenvolvimento do nosso aluno. Sempre fazendo as perguntas: o quê? Por quê? Para quê? E para quem? Vamos pegar na temática aqui. O quê? Uma recuperação que ajude a sanar defasagens. Mais do que isso, uma recuperação que ajude a sanar um pouco dessa desigualdade. Lógico que não vamos pensar no todo, mas que o aluno se sinta parte de uma sociedade, que ele se sinta pronto para ela. Por que fazer essa recuperação? Nesse contexto, pensamos em não deixar ninguém para trás. É um contexto que todos foram colocados, mas vamos pensar fora desse contexto. Para que serve a recuperação? Exatamente para que possamos nivelar, vamos assim dizer, né? Não equidade, né? Para quê? Para não aumentar as desigualdades. A escola, ela é social. É na escola que a gente auxilia ao crescimento social. É ali que o aluno vai se sentir pertencente, é ali que ele precisa se sentir pertencente e fortalecido para vencer essas desigualdades. Os estudantes, querendo ou não, para quem que é? Para os estudantes, né? Para que eles se tornem, deixem de ser alunos e se tornem estudantes realmente. Existe toda uma legislação já trabalhada pelos centros de mídias, existe todo um embasamento legal, a LDB já deixa claro a importância, perdão o barulho aqui, mas estamos tentando melhorar o eco aqui. A legislação, a LDB, a deliberação CE, deixa bem claro como a escola ela precisa prover meios de recuperar.
estabelecer estratégias, permitir que o período letivo ele não seja totalmente perdido, promover atividades individuais e coletivas aqui na deliberação, enfim, a legislação é clara, né? Todos precisam estar fazendo parte desse processo. Estamos recebendo aí nossos documentos orientadores, estamos recebendo toda uma orientação para a retomada da aprendizagem. Então, não estamos nem falando em aulas presenciais, nós estamos falando exatamente da aprendizagem. Ela precisa acontecer, o ano não pode, né, querendo ou não, ficar para trás. Então, há todo um programa de recuperação e aprofundamento que vai desde o foco nas habilidades essenciais, em avaliações diagnósticas e formativas, num acompanhamento, que é o que vocês colocaram, que está sendo feito aí constantemente, procurando chegar até o aluno, recursos didáticos, materiais impressos, uma formação, tentando aí chegarmos, olha o quanto ganhamos com esse ATPC, de estarmos aqui mais próximos, de estarmos trabalhando juntos, e a própria tecnologia que nós estamos aí tentando, né? Tentando chegar a esse conhecimento de uma maneira bem intensa, mas o próprio CMCP apoia esse momento e nós precisamos fazer uma melhor utilização dele. Qual é o foco agora desse momento? A gente não tem como trabalhar tudo, não tem como mais rever, mas nós podemos ter um foco essencial que é dentro das habilidades essenciais. Todos os componentes curriculares têm suas habilidades essenciais, elas foram, de certa forma, já mapeadas, e nós vamos estar trabalhando em cima delas. Para quê? Para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes. Agora não temos o todo, temos parte. Que parte nós vamos estar trabalhando? De que forma? De uma forma que o aluno, não tem nem como não ter prejuízo, mas que amenize, né? Então, recuperar e aprofundar. Recuperar para aquele que ainda não viu e aprofundar para aquele que está, de certa forma, acompanhando o processo. São as várias realidades. Vamos pensar num exemplo bem claro. Trouxe aqui para vocês um exemplo de geografia. Esse exemplo de geografia do 6º ano. Observe lá, no primeiro bimestre foi indicado 4 habilidades, no segundo bimestre mais 4, no terceiro bimestre mais 4 habilidades. Como é que a gente faz esse processo de recuperação? A prática vai vir no próximo ATPC nosso, mas já vamos dar aí umas ideias iniciais. Como é que nós fazemos? Como é que a gente chega lá? Então, quais perguntas nós, quanto equipe, é ali na equipe, é ali na realidade de cada escola que essa ideia tem que ser feita, tem que ser montada. Não adianta eu falar para vocês, faça isso ou faça aquilo, só vocês sabem o trajeto, só vocês sabem o caminho que vocês chegaram até agora, quais os alunos que vocês atingiram, quais não atingiram. Então, vamos pensar, quais são as perguntas essenciais? Quais habilidades foram bem desenvolvidas até agora? Quais habilidades ainda não foram desenvolvidas? Quais habilidades precisam ser revistas ou aprofundadas? Observem, cada escola tem sua realidade. Tem professores fazendo trabalhos assim incríveis, está caminhando há anos-luz, gravando vídeo, alunos passando cordéis e etc, mostrando atividades, mas tem algumas realidades que ainda não foi trabalhado, ainda não conseguimos, ainda não chegamos lá. Então, esse é um ponto para se discutir na equipe. Quais habilidades são essenciais para a realidade dos nossos estudantes? Isso precisa ser sentado, analisado e concluído. O que vamos trabalhar como recuperação para o nosso aluno ou o que vamos aprofundar para o nosso aluno? Essa é uma decisão em equipe, é uma decisão dentro da nossa realidade ali, dentro da nossa escola. Ô, Lu, para isso... Oi. Ô, Lu, só um pouquinho, que quando você trouxe lá as perguntas que mobiliza para esse diagnóstico, vou até voltar essa daí, isso? Já voltei, isso. Isso.
Aí é importante que cada componente curricular observe, né? Porque nós temos lá as habilidades que estão previstas, as essenciais, que foram o recorte feito do currículo para esse momento, né? E que geralmente nós estamos aí nesse processo de retomada. Então, rever, analisar e decidir, né, a partir dessas perguntas que foram estruturadas para esse momento tão importante de trabalho de área. Então, pensar no conjunto, tá? Então, reforçando que é importante que cada componente pense nas habilidades específicas para poder desenvolver a prática de retomada para a recuperação e também para o aprofundamento, se necessário. Ok. Muito bem. E pensemos, qual é o melhor caminho para a gente saber quais as habilidades que precisamos? O diagnóstico. Só que é um diagnóstico com um olhar mais sistêmico. É um diagnóstico, eu dei atividade e ele não quis fazer, eu mandei atividade e ele não respondeu. Não, mas vamos pensar, por quê? Qual é a realidade? Qual é o contexto? O que faz com que esse aluno ou essa situação não aconteça? Esse diagnóstico ele é essencial para identificar a realidade, para entender o nosso aluno realmente, qual é nosso estudante realmente, qual é a condição, por que não aconteceu, qual é o nível de aprendizagem que eles estão, e a partir daí montar uma situação conjunta ali, né? Quantos são, como estão e para onde vamos caminhar. A metodologia que foi utilizada, ela está adequada? Essa estratégia, ela precisa ser... Olha como isso vem sendo feito desde o início da pandemia, a gente senta, conversa, analisa lá na escola, e aí vamos mudando a estratégia. Olha quanto se conseguiu e quanto se tem por conseguir ainda até lá. Mas a melhor ferramenta é o diagnóstico. Um bom diagnóstico, ele faz com que as ações sejam mais eficazes. Para tanto, nós recebemos aí essa semana, semana retrasada, nós temos, de novo, errei a data aqui, o documento orientador. Esse documento orientador, ele vem nos dar sugestões de como podemos conduzir essas atividades. Nós vamos trabalhar parte desse documento hoje. No próximo ATPC, nós vamos para a prática, nós vamos mostrar nas atividades práticas. E o que esse documento traz? Eu sei que muitas escolas já leram no ATPC da semana passada, já estão discutindo, e é essa discussão que precisa vir à tona, como vamos estar trabalhando, como podemos fazer, lembrando sempre das particularidades. Lembrem sempre que são sugestões, essas sugestões, logicamente, dentro do contexto que já está sendo, dentro do processo, vamos assim dizer, que já está acontecendo. Então, como que foi feita essa sugestão para o documento orientador? Eles elencaram uma habilidade essencial em cada componente, tá certo? É uma escolha lá da IFAP, juntamente com a COPED, da SEDUC ali. E meio da rua. Pelo amor de Deus. Esses componentes, então, escolheram uma habilidade e mostraram aí como pode ser desenvolvido, certo? Na sequência, quais foram as metodologias? Ficamos muito felizes quando vimos... Gente, por favor, o microfone. Ficamos muito felizes quando vimos a metodologia, porque casa com a nossa TPC anterior do plano de aula. Vocês vão ver que é uma sequência bem próxima do que nós já trabalhamos, do que nós já exemplificamos, então é uma continuidade do trabalho, Então, identificar as habilidades essenciais e as habilidades de suporte e, mais uma vez, sugestões e exemplos aqui. Aqui por perto, acho que é o consultório do Júnior.
o microfone, por favor. Vamos lá, então. Olha, cada professor pode usar, olhem as palavras, para que a gente entenda que é exatamente uma sugestão, mas que é importante a gente compreender. Como seriam essas etapas de uma maneira assim, vamos olhar num esquema aqui, Então, como seriam essas aulas de recuperação, como elas são apresentadas, de que forma elas podem acontecer? Em 3 momentos, Lembram do nosso plano de aula? Começo, meio e sistematização. Então, uma atividade inicial, um desenvolvimento e uma finalização, seguida, logicamente, de sistematização e finalização. Todas as atividades sugeridas no documento, elas trazem exatamente essa sequência. Então, o que seria uma atividade inicial? O levantamento de conhecimentos prévios, que pode ser de várias maneiras, de acordo com a metodologia escolhida, com a estratégia escolhida, várias estratégias dentro da metodologia. O desenvolvimento, que seria exatamente a aplicação de atividades contextualizadas, aula dialogada, e aí, assim por diante. E a consolidação da aprendizagem. Então, essas aulas de recuperação, não só elas, né, gente? Todo plano de aula precisa ter exatamente essa sequência: atividade inicial, desenvolvimento, sistematização e finalização. Aqui há uma sugestão, cada professor de rotina, cada professor deve desenvolver a recuperação e o aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar dos seus estudantes. Não adianta a gente falar, não, faça isso, faça aquilo, mas é ali, a gente vai orientar em relação a atividades, estratégias e tudo mais. Mas é ali que vocês precisam analisar e tomar as decisões, certo? Então, qual é a sugestão aqui da rotina? Professores dos componentes curriculares, com 3 ou 4 aulas, vão trabalhar uma aula por semana focada na recuperação. Então, uma das aulas online vai ser para a recuperação. Vamos pensar nas aulas online aqui, nas aulas à distância. Se o professor tiver 2 aulas, uma vai ser trabalhada a cada 15 dias, focada na recuperação, dentro daquelas habilidades que vocês escolherem como essenciais para a continuidade da aprendizagem, dentro das habilidades sugeridas como essenciais, logicamente, Aqui tem uma observação no documento, é apenas uma sugestão, mas é uma ideia interessante, que dá para a gente pensar e ver como pode ser feito. E, por fim, nós temos nesse primeiro momento da introdução, a partir de 13 de outubro, é previsto que alguma das aulas do Centro de Mídia sejam focadas na recuperação. Então, 13 de outubro, vai estar firmando aí a parceria Centro de Mídias, com aulas de recuperação, e nós, dentro das nossas realidades, com as nossas aulas também de recuperação, pensando nessa recuperação que, a partir de agora, já estamos estruturando e conversando dentro dos ATPCs e tudo mais. O documento reforça aquilo que nós já trabalhamos com vocês lá nos nossos primeiros ATPCs, que é o código alfanumérico, o primeiro par de letras. Para quem ainda não compreendeu, tem uma forma aqui parecida, mas com outras palavras, para que a gente compreenda o que significa esse código das habilidades, ensino fundamental, o ano ou a série, o componente, no caso geografia, a habilidade 01. Observe que em todas as séries a gente tem de 1, dependendo aí a 20, dependendo a 30, mas é por série, não é? E também aquilo que já trabalhamos, o documento reforça, como ler a habilidade, Vem em muitas habilidades o asterisco, que é esse amarelinho aqui, para que ele indica, porque dentro da BNCC, que foi indicado, o currículo tem uma habilidade específica, por isso que tem, dentro da habilidade 15, o currículo tem uma atividade paulista, tem uma habilidade específica para ele. O verbo, no caso aqui, elaborar, e o complemento do verbo, que é explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, e, por fim, aqui eles usam como modificadores, que é o contexto que nós já trabalhamos com vocês. Dentro desse documento, tem todos os links que nós estamos mostrando aqui,
Então, a escola que ainda não abriu esse documento, o professor que ainda não recebeu esse documento, é importantíssimo, gente, sentar, ler e discutir. Para no nosso próximo contexto de ATPC, nós vamos estar trabalhando as habilidades. Egídio, gostaria? Perfeito, Lu. Eu acho que o tempo a gente termina às 10, não é? Tem uma mão levantada, vamos dar essa fala aqui. Quem quer está levantando a mão, pode falar, abrindo o microfone, por favor. Fala, Daniel. Bom dia. Egídio, Luciana, bom dia. Eu sou da Brandini, professor de Geografia. Bom dia, Daniel. Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, eu nem me atentei para o tempo, já está acabando, mas eu trabalhei esse documento no ATPC da semana passada com os professores. Fica claro que esse documento, ele se referia ao retorno, né? Quando ele fala das 4 aulas, das 2 aulas presenciais, o retorno seria o retorno das aulas ali na sala de aula, presencial. E um dos questionamentos que a gente chegou, né, é como que nós vamos fazer, porque eu vou dar mais ou menos o depoimento como a Brandini está fazendo, tem dado certo na maioria dos casos. Nós trabalhamos roteiros quinzenais, né? No caso da área de humanas, como tem 4 habilidades, a gente coloca uma habilidade por roteiro, são 4 roteiros no bimestre, conseguimos fechar ali 4 roteiros, 4 habilidades, tá? Só que o que acontece? Os primeiros roteiros, ainda lá no primeiro bimestre, a gente fez de uma maneira completamente diferente do que nós estamos fazendo hoje, porque como a gente estava fazendo de uma maneira mais complexa, um roteiro mais abrangente, e nós começamos a perceber a dificuldade desse aluno sozinho conseguir fazer esses roteiros. Então, a gente foi adaptando os roteiros e chegamos de uma forma bem mais simples para que eles dessem conta de fazer. Junto com isso, cada professor tem a sua aula no Teams para ajudar o aluno a fazer esse roteiro, aqueles que têm acesso, né? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é trabalhar, como a gente iria trabalhar essa recuperação nesse momento, uma vez que a gente precisou simplificar o máximo possível esses roteiros, porque roteiro muito extenso, o aluno não estava devolvendo, não estava fazendo, não estava devolvendo a tempo, né? E colocar mais ali naquele roteiro, a gente iria voltar no começo, né? Como a gente, no começo, lá quando os roteiros estavam mais extensos e complexos. Outra coisa que veio, nós não damos, no caso, nós não temos aula, o professor que tem 4 aulas, ele não dá 4 aulas no Teams por semana, porque os alunos já têm o centro de mídia, o que a gente tem feito é trabalhar essas aulas com os alunos para ajudar os alunos a fazerem o roteiro, as aulas em cima do roteiro, né? Então ficou mesmo, até perguntei para a Larissa lá, como que a gente ia fazer nessa questão da recuperação. Só queria colocar mais um negocinho rapidamente, sei que o tempo que acabou, mas nós estamos sofrendo bastante, né? Acho que todos aqui estão sofrendo bastante para fazer esses roteiros de estudo, uma vez que o material de geografia e história, principalmente, ele vem geralmente uma habilidade só. As outras, nós temos que sair caçando aí na internet, montando esse material, porque não existe no caderno do aluno, existe lá a habilidade, mas não existe algo que facilite a gente montar, inclusive quando vem o asterisco aí, que é uma habilidade específica do currículo paulista, e muitas vezes a gente nem no livro didático tem alguma coisa ali mais fácil de trabalhar. Então, também tem um outro processo que eu sei que vocês não vão resolver isso, não está no âmbito de vocês, mas fica aqui essa preocupação, porque Geografia e História está sofrendo bastante para poder fazer material para os alunos. Perfeito, Daniel. Eu acredito que todas essas questões nós vamos ter, como vai começar no dia 13, praticamente, o processo de retomada da recuperação e aprofundamento, eu acho que vai ter alguma orientação nesse sentido. Por enquanto, a gente tem esse material, então é o que a gente vai tentar seguir. Todo caso, os que não tiveram acesso ao material, também nós disponibilizamos lá no link do material. E tudo isso a gente entende, Daniel, mas o caminho é esse mesmo, a gente não tem como resolver e o professor
na sua autonomia, ele vai construindo isso daí, até que, por exemplo, algumas práticas interessantes que vocês tiverem e quiserem também compartilhar conosco, eu acho que na próxima semana até que é possível, tá bom? Certo. Não, eu agradeço vocês aí, eu tenho gostado bastante do trabalho dos ATPCs, está ótimo. Muito obrigada, Daniel. E é bastante interessante, você coloca exatamente aquilo que nós estávamos reforçando, né? A escola ela vai tomando as decisões dentro de um contexto e, querendo ou não, vai encontrando os caminhos. E a gente vai procurando auxiliar vocês nesse caminho. Muito obrigada. A gente agradece, de fato, a participação de todos. E tem o link para avaliação, o QR Code. É isso que eu ia falar, Egídio. Já está no chat, mas não aparece aqui para mim no slide. Tem que atualizar que já está, tá bom? Ah, já está? Então, beleza. Então, tá bom. Pessoal, já agradecemos muitíssimo a participação. Estamos tentando nos adaptar aqui. Espero que o som não tenha ficado muito ruim, que vocês tenham conseguido acompanhar. Muito obrigada e tenham uma excelente semana. Boa semana, pessoal. Tudo de bom. Vamos continuando nessa. Tamo junto. Como que eu saio aqui agora? É só apertar o botãozinho vermelho, professora. Ah, tá. Meu celular tá travando. Tá, obrigada.